Boa tarde a todos. Reiniciando o trabalho desta CPI, através da Resolução 451/2023, que apura a contratação dos radares no município de Avaré e as autuações em massa que ocorreram no município também. Agora é 14h24. Recebo aqui o senhor João Batista Alves Júnior. Boa tarde, senhor João Batista. O senhor já se identificou ali, né? O senhor se compromete a dizer somente a verdade sob o manto da regra legal? Sim. Muito obrigado. Por nada. Senhor João, o senhor como proprietário, sócio da empresa Talentec, o senhor assinou um contrato entre a Prefeitura Municipal e a vossa empresa? Sim. Em conjunto com a senhora Cláudia Félix Lousa. Sim. O senhor é sócio na empresa de que forma? Integral? Vários sócios? São vários sócios. Vários sócios. O senhor é sócio de outra empresa também do mesmo ramo? Fora a Talentec, não? Não. É um grupo. É um grupo. É um grupo econômico. Ah, desculpa. Perfeito. Desculpa. Qual a relação do senhor com a Engebras? Zero. Zero. Eu passo aqui os questionamentos ao vereador Marcelo Ortega. Por favor, Marcelo. Senhor João Batista, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo à nossa Casa de Leis aqui em Avaré. A CPI tem o propósito de fazer um levantamento, um estudo, uma apuração sobre os radares na cidade. Como é que o senhor chegou até Avaré? Na verdade, eu nunca tinha vindo a Avaré, né? Então, hoje foi a primeira vez. Sim. E quanto à licitação, na verdade, pela publicação. Sim. Quais são as cidades do interior paulista, ou também de outros estados, que a Talentec tem contratos com prefeituras para radares, mesmo objeto de Avaré? Tá. A empresa ela tem mais de 20, 25 contratos. Tá? E daqui da região a gente tem Marília, mas do interior a gente tem São Carlos, aí nós temos Campinas, aí a gente tem Sumaré, Jaguariúna, enfim, são diversos. Senhor João Batista, o senhor pode colaborar com a nossa CPI enviando cópia dos contratos com essas cidades que o senhor citou? Claro. Para que a CPI possa fazer um comparativo e aprofundar os seus estudos? Sim, com toda Senhor presidente, certeza. o senhor pode deliberar isso em plenário? Sim. O senhor pode nos enviar esses documentos em 48 horas? Acredito que sim, são públicos. Eu consigo sim. Registre-se, secretária. Sim. Muito obrigado, Perfeito. senhor João Batista. Em relação ao preço médio praticado na cidade... Perdão, Marcelo. Mas de quais? Todos esses que eu falei? Ou um ou outro? Marília, São Carlos, Campinas, Sumaré e Jaguariúna. 5. Tá bom. Claro. Uma cópia pode ser PDF, via WhatsApp do presidente, Tá bom. ou por e-mail também. Tá bem? Em relação ao preço médio praticado nesses municípios, Avaré tem um preço acima, abaixo, no mesmo patamar? Isso Não. é variável. É variável, né, de município a município. Eu não sei te falar se está acima ou se está abaixo o contrato de Avaré, mas nenhum contrato é igual ao outro. Sim. A gente então aguarda o envio dos PDF dos contratos para a gente ter uma análise aqui interna, né? E são contratos em vigor, né? Isso que o senhor se referiu, né? Sim, sim. Tá bem. Senhor João Batista, o senhor atua nessa área, tem uma empresa que tem um respeito nacional.
Como é que uma prefeitura chega ao momento de instalar o radar? Qual é o passo a passo? Qual o caminho ela percorre para dizer, aqui não dá mais, tem que ser um radar? Eu não sei como funciona internamente na prefeitura, na secretaria, enfim. Eu sei quando se torna público através da licitação, e aí eu avalio, eu com a minha equipe, avaliamos se é interessante ou não participar daquela licitação. Tá. Prestar serviço, né? Exatamente. O senhor não participa do momento da demanda, né? Quando nasce a demanda no município. O senhor apenas presta serviço após o contrato. Exatamente. Tá. No Rio de Janeiro, o senhor tinha um contrato de 176 radares por 20 milhões e meio por 30 meses, né? Matéria 2016, talvez o preço seja defasado, né? Se comparar com a Avaré, nós temos mais ou menos 30 radares a 3 milhões de reais. O preço nosso não estaria alto? O senhor pode repetir, por favor? Eu não... No Rio de Janeiro, a Talentec mantinha contrato de 176 radares, no preço de 20 milhões e 500 mil reais por 30 meses. Matéria 2016. Considerando que a Avaré tem 30 radares e o valor é de 3 milhões de reais, nós não estamos com preço acima? No caso do Rio de Janeiro, quando essa licitação aconteceu, a licitação anterior também nós tínhamos equipamento instalado. Então, quando você participa de uma nova licitação com equipamentos já instalados, normalmente é uma condição diferenciada. Tá. Diferente do caso aqui de Avaré, que foi 100% novo, né? Então, a gente teve que fazer uma implantação nova na cidade. Nós, que eu digo, a minha empresa. Tá. Diante do objeto dessa licitação aqui em Avaré, teve estudo técnico apresentado na licitação? Na licitação, não. Na verdade, depois que eu ganhei, né? Tá. E não seria necessário, já que é um pregão presencial, a indicação de um estudo técnico aprofundado para poder a empresa se adequar àquele contrato? Então, na verdade, o que acontece? Isso estou falando por experiência, tá? Quando a prefeitura, a secretaria solta uma licitação com as condições, ela já deveria ter feito esse trabalho a priori. Sim. Tá? Então, eu não verifico isso porque não cabe a mim verificar se a prefeitura, a secretaria fez esse trabalho, né? O que está mencionado na contratação e na prestação de serviço é que eu deveria fazer a validação, fazer esse relatório técnico depois que eu ganhar a licitação para fazer a validação e a implantação do equipamento. Tá. E o senhor acha que isso é o correto? Eu acredito que sim. Tá. O senhor nunca questionou isso em nenhum outro município? Se tinha ou se não tinha? Não, porque não cabe a mim. Se a licitação ela está exposta, se ela está publicada, é porque a prefeitura entendeu que naquele ponto ela deveria ter o equipamento com tal velocidade, enfim. Como é que a empresa formula a sua proposta financeira sem ter um estudo técnico ali antes do contrato? Porque, como no edital tem os endereços, a gente faz ou visitação no município, ou a gente pesquisa esses pontos e verifica. E, por experiência, a gente sabe exatamente o que vai ser necessário ali. E aí eu consigo fazer o orçamento. Tá. Aqui em Avaré, a Talentec abriu mão de visitação técnica, né? Eu não sei, não lembro, não sei te dizer. Abriu mão. Tá. Qual o motivo, o senhor saberia nos dizer? Talvez pela distância, talvez pela quantidade de equipamentos, a gente entendeu que era possível fazer esse estudo pela internet, né? Pega o Google Maps e verifica. Tá. Mas diante da complexidade, não seria importante o engenheiro presencial? Não é complexo esse serviço. Tenho aqui uma informação da Talentec que peticionou no DF, governo do DF, questionando a ausência de um estudo técnico antes da contratação. Né? Então, por isso que eu perguntei para o senhor se já haviam questionado
Porque, Eu não, né? eu não lembro se já questionou em alguma outra situação, não, mas assim, a priori, normalmente a responsabilidade fica a cargo da secretaria e da prefeitura. Tá. E em relação à visita técnica, o senhor já respondeu. Então, virar a página. Em relação às planilhas detalhadas dos encargos sociais e dos custos, né? Isso estava presente também na licitação para compor o preço final de vocês? Na verdade, é uma planilha interna, né? Nossa. Sim. Então, a gente faz todos os cálculos para fazer a apuração de quanto vai custar em relação ao preço que está sendo praticado naquele edital. E, enfim, é uma base de uma análise interna. Isso foi exigido na licitação aqui de Avaré? Eu não sei te falar. Tá. Hidalgo. Não, é só para esclarecimento. A empresa teve conhecimento da licitação através de publicação. Exatamente. Em momento algum, algum funcionário da prefeitura, do setor de compras, setor de licitação, entrou em contato anteriormente com a empresa? Entrou solicitando a cotação para o edital. Tá, somente isso. Só. Tá. Ligação da Telentec em Geobras? Tem ligação a empresa? A Ingebras No mesmo- é uma das fornecedoras da empresa. É uma das fornecedoras da empresa. Fornecedora. Hoje, a empresa, né, eu acho que o doutor vai poder também colaborar. Hoje, a empresa Talentec responde a algum processo criminal relacionado a fraude em licitação, a crime de improbidade administrativa, algo desse tipo? O senhor sabe me informar? Qual empresa? A Talentec. A Talentec tem um processo em Rondonópolis. E aí o andamento do processo, eu não sei exatamente Não, assim, sim. o andamento. Tá? Seria o único, Único. hoje. Único. Tá. Quais as empresas fazem parte desse grupo? Guarda Bem, Talentec e Ópera. Grupo GTO. Seu João, Sim. eu gostaria de uma informação. O senhor venceu uma licitação, a vossa empresa, no município de Bauru? Bauru? É. Não. O senhor não se recorda? Não. Perfeito. A Cláudia Félix Lousa, ela faz parte da empresa também, né? Representante da empresa. Representante? Ela é sócia da empresa? Não. Ah, não. O senhor sabe me dizer qual que é a vinculação dela com a Engebras? Hoje nenhuma. Nenhuma. Não. Perfeito. Continuar, Marcelo? Pode continuar. Senhor João Batista, de manhã aqui esteve conosco o secretário Alexandre Nigro, que na época disparou a licitação através da elaboração do projeto referência, né? E ele acabou admitindo expressamente que ele copiou e colou parte desse termo referencial de outro objeto, de outro trabalho, né? E consta, inclusive, parquímetro, rotativos, vaga especial para idoso, no termo referencial dele. Ele admitiu, né, nada demais também isso, um erro, uma falha, de colocar nesse termo referencial da licitação e outros objetos, outros assuntos, misturou. E quando a empresa Talentec recebeu da Prefeitura de Avaré o e-mail para que apresentasse a sua proposta financeira, caso desejasse, isso foi analisado, porque impacta, inclusive, na proposta financeira, né? De repente, no termo referencial pede algo, o senhor tem que analisar se oferece aquele produto ou aquele serviço.
Não constava nada disso. Está aqui, um termo referencial. Eu posso apresentar para o senhor Não, quiser. mas no termo referencial que nós tivemos acesso na participação, não consta. Eu vou até ler aqui para esclarecer isso. É importante esclarecer isso agora, né? Ó, na página 7 do termo referencial, nós temos essa seguinte situação. Sistema de informações. Ó, o sistema deverá possuir painel para acompanhamento dos principais indicadores referentes às credenciais para gerenciamento de vagas especiais de estacionamento público voltado a idoso e deficiente, né? Na página 6. Já na página 7, nós temos o sistema de informações integradas deve possuir painel para acompanhamento dos principais indicadores referentes à operação de estacionamento rotativo, através de dados fornecidos pela permissionária, permitindo o recebimento de informações sobre as operações nos monitores da permissionária, parquímetros e aplicativo. Sim, claro, fica à vontade. Excelência, se eu entendo bem, Vossa Excelência está lendo o e-mail que foi encaminhado à Talentec? Não, estou lendo o termo referencial que foi encaminhado para as empresas apresentarem a proposta financeira. Se me permite, a resposta do depoente é no sentido de que ele não recebeu ou não identificou, ao tempo desse envio, esse objeto. Eu gostaria de uma sugestão para encaminhamento dos trabalhos. Se a Talentec trabalha com esses produtos? Sim, é claro, é uma ideia, mas a gente vai elaborar as perguntas aqui, porque de manhã estivemos com 2 representantes de compras que fizeram as cotações com os senhores. Ele disse que foi enviado por e-mail o termo referencial, que é a base para fazer a proposta financeira. Como se faz uma proposta financeira se não tiver um termo referencial? Então, a gente tem aí, na verdade, um conflito de informações, né, natural de uma CPI, mas a gente entende que, assim, para fazer a proposta financeira, é necessário entender completamente o termo referencial e fazer as eventuais impugnações e apontamentos para que haja uma correção. Já que o próprio secretário de Trânsito, à época do pedido, né, que assinou o termo referencial, confessou expressamente que ele errou ao copiar e colar de outro termo referencial. Segunda parte, Excelência. Oi? Segunda parte. Opa, o presidente pode... Por mim, tranquilo, viu? Excelência. É ele que manda aqui. Eu concedo. Rapidamente. Muito Concedo obrigado. a parte, doutor. Excelência, nesse ponto eu gostaria só de destacar, e Vossa Excelência já adiantou isso magistralmente ao momento da oitiva com o secretário, quando Vossa Excelência pega o termo referencial logo à frente, que instruiu o certame, ele já consta com outro objeto. Senhor? Ele já consta com outro objeto. Quando Vossa Excelência leu, em segundo momento, pro secretário, ele já consta com outro objeto, já não fala mais em parquímetro e tudo mais. Há um lapso, necessariamente. O termo referencial que consta com o objeto do certame não se refere ao parquímetro, ao estacionamento e tudo mais. Me parece, que é o que está dizendo o João, que a ciência que ele tem acerca do objeto oriunda desse termo referencial é justamente com o objeto atual. Não se refere a esses aparelhos que, pelo menos o que fica claro, é que a empresa sequer fornece os aparelhos e não tem expertise nessa ramo. Agradeço a parte, presidente. Uma observação para o relator é verificar se tem 2 termos referenciais, porque assim, aparentemente o termo referencial dá o start ao processo de licitação e é dele que nascem todas as demandas, né? Se tiver errado aqui, também vai estar errado lá na frente. Tanto que o próprio procurador jurídico do município esteve aqui há 12h30, mais ou menos, e ele entende que o objeto do termo referencial e do contrato, que são idênticos, que se refere a serviço de engenharia, está errado. Espera aí, se está errado, então contaminou todo o procedimento, né? Porque o edital é lei interna da licitação e é um instrumento vinculatório, de modo que, se houver um erro no termo referencial e no contrato, em seu objeto, ele contamina, inevitavelmente, toda a licitação.
Pois não, doutor. Excelência, eu gostaria só de ler o anexo 1, termo de referência. O presente termo de referência tem por objetivo a abertura de ata de registro de preços para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia com a disponibilização de equipamentos e sistemas para apoio e gerenciamento do trânsito conforme abaixo. Acho que há algum que nós precisamos verificar, Excelência. E se não estou enganado, Excelência, com toda a vênia, me parece que Vossa Excelência leu esse objeto, no momento em que interrogava Sua Excelência, o antigo secretário. Compreendo a sua manifestação, agradeço muito, doutor, pela parte. O termo referencial é uma coisa, objeto é outra coisa, né? Que é todo um compacto resumido, né? Exatamente isso. Mas, assim, o que nós temos aqui é que, para você formular uma proposta financeira como empresa, já advoguei para várias empresas em licitação, você precisa, na verdade, compreender o termo referencial, porque ele é uma referência, não é? Então, assim, nós entendemos que poderia haver dificuldades das empresas para fornecer um preço, para precificar o seu serviço, o seu produto, porque ali tem coisas que não são nem objetos da licitação, né? Mas das empresas que participaram, nenhuma questionou o termo referencial, né? Aliás, na página 245, na página 245, teve uma das empresas que questionou a seguinte situação. Você contrata serviço de engenharia através de uma ata de registro de preços, né, com base na Lei 8666, né, que não tem essa permissão. E nós temos a súmula, o senhor tem conhecimento, senhor João, da súmula 32 do TC São Paulo, que diz: em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de obras e serviços de engenharia, exceto aqueles considerados como de pequenos reparos, né? O senhor tem conhecimento dessa ata, dessa súmula do TC? Não, não tem. Tá. E, assim, o contrato, o senhor pode até nos esclarecer, ele faz referência a equipamentos, né, são os radares, às licenças de software e a serviço de engenharia também? Deixa eu pegar aqui que eu te falo com mais propriedade. Aqui, ó. Sistema de gestão, os equipamentos, sistema de gestão, os equipamentos propriamente dito, infraestrutura, sistemas de processamento, readequação de sinalização e equipamentos para central de monitoramento e estudo técnico. É isso que a gente tem que fornecer. E também estudos técnicos de engenharia, de trânsito, de tráfego. Estudos técnicos. Na verdade, o que acontece por estudo técnico? Eu preciso fazer um documento para a implantação do ponto. E esses estudos técnicos compreendem esse desenho de como vai ser implantado aquele ponto. Tá bem. Obrigado, senhor João. Não? Com a palavra, doutor Hidalgo. Qual a data do início das atividades da Talentec, senhor João? Da empresa? Da empresa. Ixi, não sei. O ano, não precisa ser 10 data. anos. Nós temos 10 anos. 10 anos. Tá. O senhor conhece Leonel Abrão? Eu conheço. O que ele seria da empresa? Já fez parte da empresa? O Leonel, ele já foi procurador da empresa, mas muito tempo antes. Até mesmo de eu entrar na empresa. Fazia parte da Talentec. Não, ele fez, né? Fez parte. Não faz. Já Tá. faz um bom tempo já. Reginaldo Maurício Rocha. Na fundação da empresa. Hoje também não. Não mais. O senhor sabe me dizer se tanto o Leonel ou o Reginaldo tiveram algum problema judicial enquanto faziam parte da empresa Talentec? Não sei te dizer. Sim. Em relação a um problema que teve no Rio de Janeiro, fornecimento de radares no Rio de Janeiro, né?
a gente pegando um esboço, afirmando que, deixa eu até ler para o senhor, que Leonardo Abrão aparece como diretor da Engelbras e administrador da Telentec. Além do diretor Leonel Abrão, Reginaldo Maurício Rocha aparece também como representante da Engelbras e Talentec em diferentes consórcios. Hoje a empresa são 10 anos, o senhor comentou. A participação dessas duas pessoas foram até quantos anos de empresa? Puxa. Eu não sei te precisar, não, mas eu acho que... Eu não sei te precisar, doutor, mas assim, há mais de 5 já. Eles ficaram, talvez, na primeira metade da empresa. Tá. Quando se teve o problema que foi determinado pela Justiça do Rio Grande do Sul em relação à Engelbras se tornar inidônea, de que forma atingiu a Talentec? Eu não sei te falar. Chegou em algum contrato, alguma discussão judicial, algum processo judicial prejudicar a Talentec em relação a isso? Não. Assim, tudo que acontece na Engelbras é um fornecedor, assim como eu tenho diversos fornecedores, né? Então, assim, em momento nenhum afetou o fornecimento. Tá. Hoje a Talentec ainda se utiliza desses produtos fornecidos pela Engelbras? Sim. Acaba fornecendo esse sim. material se utilizando da Engelbras? Sim. Tá. O equipamento que a gente utiliza deles tem toda a legalidade necessária para que a gente forneça. E nenhum sócio, nenhum participante da Engelbras faz parte do quadro da Talentec? Não. Tá, sem mais. Obrigado, João. Seu João, seguinte, o senhor disse que teve um problema em Rondonópolis, é isso? Sim. Isso. Sim. O senhor pode nos dizer qual o tipo de problema que a empresa Talentec teve nesse município do Mato Grosso? Na verdade, a gente prestou o serviço e toda essa confusão que às vezes surge entre empresas, nomes, essas coisas, foi o que foi adotado lá em Rondonópolis. Então, a gente está respondendo por uma confusão ali de nomes e o processo está seguindo. Mas o serviço foi prestado plenamente. O senhor responde a algum processo criminal Não. atualmente? Não. Nenhum sócio da empresa também, não? Não. Perfeito. Mais pergunta, doutor Marcelo? Estou satisfeito. Só para finalizar. Acompanhando, a gente sabe que em relação a radar é algo que gera uma discussão grande, sim. Principalmente em relação à população, né, das cidades. Outras CPIs, eu acho que a empresa também já foi convocada para participar. Não. Em outras cidades? Não. Taubaté? Não. Telentec não tem nada em Taubaté em relação à CPI lá? Temos contrato em Taubaté, mas CPI nunca fomos convidados. Tá. Não sei o termo. Tá. Que seja também. E também que não seja convidado, né? Sim, sim. Analisando em relação ao senhor como dono da empresa, né? Em relação ao dono da empresa, fornecedor de equipamento para fiscalização de radar. O que o senhor acredita que seja o maior problema, tendo em vista a essas reclamações, a essas denúncias, a essas formações de comissão para apurar? Seja em relação às multas que são aplicadas de uma forma altíssima, que a população não está acostumada, ou sempre em trâmite de papel, licitação? O que o senhor acha que, vamos dizer assim, ser mais claro, o que acaba prejudicando mais a empresa, dando mais trabalho para a empresa ter que sair da sede e vir para responder uma CPI? Bom, na verdade... Como proprietário da empresa, isso aí sim. É uma pergunta bem mais simples. Na verdade, assim, né? Eu acho que se a gente olhasse o radar por uma outra ótica, a gente interpretaria diferente, né? Nós, aqui. O radar, ele faz bem, né? Porque ele salva vidas. Então, assim, eu tenho orgulho de ter uma empresa que salva vidas, preserva vidas. Então, é difícil quando a gente tem
parente, um familiar, um conhecido envolvido num acidente de trânsito, e às vezes não por culpa nossa ou do nosso conhecido, mas por um terceiro que ultrapassou velocidade, que fez uma direção agressiva, e isso nos afeta, né, diretamente. E a minha empresa, ela vem para preservar isso, né, dentro da legislação, dentro do que a prefeitura, a secretaria, os técnicos que compõem esse time entendem que seja adequado, a gente vem e presta um bom serviço, né? A efetividade do serviço ele é prestado. E quando a gente olha com essa lupa, e ampliando ela para N outras soluções que o radar traz de benefício para o município, a gente poderia tratar um pouco diferente. Mas também eu entendo que o fato de mexer no bolso, principalmente da grande maioria que infringe a lei, acaba gerando esse tipo de situação, e é natural que os senhores aqui façam esse trabalho, né? A gente está há 10 anos com isso, a gente tem mais de 25 contratos, todos prestados corretamente, não teve um, a não ser Rondonópolis, por uma confusão como essa de mídia, essas coisas, que a gente tem alguma coisa, alguma penalidade, qualquer coisa desse tipo. Então assim, eu fico muito tranquilo de vir aqui e prestar todos os esclarecimentos necessários, porque assim, a minha empresa ela faz tudo o que precisa ser feito como objeto, como missão da empresa, mas para atender aquilo que eu me comprometi. Assinei um contrato e eu tenho que vir prestar o serviço. Então, respondendo o senhor, Vossa Excelência, eu entendo que assim, a gente poderia apresentar a funcionalidade desse serviço de uma outra forma para a sociedade. E isso poderia contribuir muito para diminuir esse tipo de situação e a pressão que, inclusive, os senhores recebem, né, com esse olhar. Tá. Nas outras cidades onde o radar está em funcionamento, qual a média de quilometragem? Quantos quilômetros por hora? Puxa, Em média, aqui em Avaré, 40 quilômetros por hora, os radares, os pontos. Quando é dentro de município, Essa é a média mesmo? Nesse sentido. Tá. Oi? Isso, e quem determina, obviamente, é a equipe, a secretaria, a prefeitura, não somos nós. Tá. Então, a prefeitura que determina essa quilometragem. Sim, com toda certeza. Então, não tem nada a ver com a empresa. Não, só vem presto o serviço e instalo da forma que me foi solicitado. Tá. Mas não foi o engenheiro de vocês que veio fazer o laudo técnico, o estudo técnico da velocidade? Como? Não foi o seu engenheiro que veio fazer o estudo técnico da velocidade? Então, esse entendimento é equivocado, porque, na verdade, é o que eu falei, o edital já sai com a velocidade determinada pela secretaria, pela prefeitura. Então, a gente simplesmente... E a ordem de serviço, quando ela é dada, ela já sai com a velocidade. Então, eu não venho aqui montar o laudo técnico de velocidade. Eu não estou enxergando aqui no edital a velocidade. Tem aqui, ó, endereço, sentido, tipo de equipamento e faixas. Não tem velocidade no edital, não. Então, foi feito um estudo técnico, agora com essas informações do senhor, realizado por Vitor Tarley Nascimento. Esse Vitor Tarley, ele faz parte da empresa. Faz parte da empresa, sim. Ele é registrado pela empresa. Sim. Tá. E o senhor Charbel Rodrigues Calil Dyer. Também. Eles são engenheiros da Taletec? São engenheiros. Foi eles que fizeram o estudo técnico, então? O Vitor. O Vitor. Exato. Perfeito. Então, tem mais perguntas, doutor?
Pois não. Se o senhor puder esclarecer melhor, senhor João Batista, sobre a presença no edital da velocidade. Você pode dizer qual página está, para a gente poder identificar aqui? Presidente, Sua Excelência me permite um esclarecimento na linha de responder, Sua Excelência, o vereador? Pois não. O João me apresenta aqui alguns documentos que dizem respeito à ordem de serviço que vem da Prefeitura para que a empresa realize a instalação dos radares. Vereador Marcelo Ortega, nós não dispomos aqui dos autos em íntegra para identificar nos autos a página em que consta o edital. Nem seria producente nesse momento, Excelência. Nós começamos a folhear para buscar isso. A questão é a seguinte: a posição que a empresa coloca diante de Vossas Excelências é que existe todo um substrato legal e de execução por parte dos órgãos da Prefeitura que determinam a velocidade a ser designada na respectiva rua, na via, nos pontos, com uma melhor terminologia técnica recomendar. O que o João está afirmando a Vossas Excelências é que a definição dessa velocidade não vem da empresa, e sim da Prefeitura. Repito a Vossa Excelência, isso, evidentemente, nós não temos os autos em mãos e acho que seria contraproducente nós começarmos a folhear, como foi na oitiva passada, por muito tempo, essa questão. Mas a posição é bem que consta em ata, é bem essa que o João quer defender. Que a referência, então, da velocidade vem da própria municipalidade, é isso? Exato. Doutor, não, só para não cortar, não sei se eu entendi direito. O senhor falou que vocês não tiveram acesso aos autos? Ah, bom, eu entendi. Eu falei, nossa, teve 2 correspondentes aqui, o senhor esteve aqui, eu falei, ué. Excelência, para que não reste nenhuma dúvida quanto a isso, eu quero colocar de público a presteza e a dignidade com que Sua Excelência, o presidente dessa CPI, tratou aos defensores. Fiquei na dúvida que eu falei, e franqueou aos defensores o acesso aos autos. O que eu estou dizendo é que, no momento, nós não dispomos aqui dos autos para mostrar a resposta do ilustre vereador Marcelo Ortega, a página em que estaria referente. Acho que, com esses termos, alinhamos. Agradeço. Com a palavra, vereador Marcelo Ortega. Só para constar que não está no edital a velocidade. Tá? Tem aqui, ó. Desculpa, Excelência, vereador. A ordem de serviço, perdão. Sim, na ordem de serviço aqui que consta a velocidade. E eu só posso vir prestar algum serviço após a ordem de serviço. Em relação ao contrato, ele é bastante amplo, né? Tem vários serviços. O sistema de gestão de trânsito já está implantado em Avaré? Perdão? O sistema de gestão de trânsito, objeto do contrato, Sim. está implantado em Avaré? Não. Não está? Não. E será implantado? Não foi contratado. Não foi contratado? Não. Qual o motivo? Não sei. Aí é a prefeitura, Tá. a secretaria. Sistema de fluxo veicular online, estatísticas e gestão de trânsito, também não foi contratado? Sistema Item estatístico, 8.2 do também edital. não. Também não. Tá. Item 8.3, que é controlador eletrônico de velocidade, fiscalização eletrônica. Controlador? Controlador eletrônico de velocidade e fiscalização eletrônica. Acho que são as lombadas, não são? As lombadas não foram contratadas. Lombadas não foram. Tá. Controlador eletrônico de velocidade radar fixo. Esses foram contratados. Quantos radares fixos, por favor, senhor João? A totalidade que foram contratados, Isso. aqui pelas minhas anotações, tá? São 27. 27. Foi contratado o controlador eletrônico de velocidade, parada sobre a faixa de pedestres e avanço de semáforo híbrido? Não.
Tá, só o radar, então. Só radar. Para resumir, só o radar. Aqui tem mais uma observação, senhor presidente. O sistema de análise de imagens veiculares. Não foi contratado. O sistema de processamento de gestão de multas, JARE e atendimento ao público. Foi contratado. Foi e funciona onde? Como? Onde ele funciona? Atendimento ao público. É um software eletrônico, né? Então, assim, o software é disponibilizado para a secretaria e todo o processo é feito eletrônico. E roda na secretaria. Sim. Tem algum veículo contratado? Não. Não. Que é o sistema de atendimento ao público e protocolos online. Esse tem? Foi contratado esse? Eu acredito que esteja dentro do sistema de processamento. Os computadores, equipamentos, onde eles foram colocados aqui em Avaré? A sala de central foi instalada em Avaré? É a sala de central de monitoramento? Eu não tenho a data precisa aqui. Eu não tenho a data então não precisa. foi instalado em Avaré? Foi disponibilizado. Eu não Sabe tenho, onde funciona a sala? Não sei. Tá. Eu sei que foi disponibilizado, mas eu nunca vim aqui. Tá. Pois é. E aí? Só para deixar claro até o Dr. Marcelo verificar lá. A empresa executou o trabalho pelo limite de velocidade que a prefeitura impôs. Isso? Sim. Então a prefeitura impôs, a empresa não teve acesso a estudo, aqui vai ser 40, ali vai ser 30, aqui vai ser 50. A prefeitura estipulou tudo 40 e vai 40. A ordem de serviço foi emitida assim. Tá. Você apenas vai lá e cumpre 40. Exato. A empresa modificou alguma das bases, algum dos radares instalados aqui no município de 40 para 50 km por hora? Se eu não me engano, teve um equipamento que a secretaria emitiu um ofício solicitando alteração. A secretaria, por meio da secretaria que foi emitido esse ofício. Exato. Tá. E esse aparelho, quando foi modificado de 40 para 50, ele já estava em funcionamento. Sim. Já estava autuando, vamos dizer assim. Sim. O senhor sabe me dizer as pessoas que foram autuadas nesse ponto a 40 km por hora, logo após alterado para 50, a prefeitura comunicou à empresa de alguma atitude que a prefeitura tomou em relação a isso? Não sei. Não sei informar. Tá. Mas isso aí, então, foi um ofício encaminhado da prefeitura para mudança de velocidade de 40 para 50 nesse ponto determinado. Sim. Tá. Senhor João. A empresa não faz nada por conta, tá, Perfeito. doutor? Senhor João, Só para a gente deixar claro. Sim. o senhor tem conhecimento se a prefeitura do município tem condições de apontar velocidades aqui, determinar que seja 40, ou 50, ou 60? O senhor tem conhecimento de alguma pessoa, algum engenheiro vinculado à prefeitura que possa passar esse tipo de informação? Não. O senhor não tem conhecimento de engenheiro de trânsito aqui no município, então? É isso? Não. Perfeito. Não conheço. O senhor teve contato com algum secretário aqui no início da operação dos radares no município? Não. O senhor conhece César Augusto Franco Morelli? Não. O senhor não conhece? Não. Perfeito. A última pergunta. Eu gostaria aqui, doutor, pedir aqui a cópia das notas fiscais de pagamentos e relatório mensal dos serviços executados, de forma a comprovar o que já foi pago. 48 horas para apresentar. Perfeito? Sim. É só a nota fiscal, né?
Nota fiscal? Nota fiscal, relatório mensal dos pagamentos executados da prefeitura para a empresa Talentec. Tudo bem. Perfeito? Perfeito. Declaro aqui encerrada a instrução. Excelência. Muito obrigado. Que talvez seja um momento oportuno, outro momento oportuno, mas o meio Doutor, pelo qual... já encerrei Só questão de ordem, excelência. Perfeito, vou dar uma parte. Agradeço. Só o meio pelo qual a empresa deve entregar as 2 solicitações feitas por essa CPI. Enviar cópias dos contratos de Sumaré e aqueles outros municípios. Pode enviar por e-mail, tranquilamente. Por e-mail da assessoria de Vossa Excelência. Perfeito. Agradeço, Excelência. Eu gostaria que o senhor João assinasse um termo de depoimento e a gente vai passar para a próxima oitiva. Muito obrigado, senhor João. Valeu, viu?